Então, quando a gente analisa assim, o capítulo por completo, né, a gente vê que o André Luiz ele vem trazendo o início, como a gente comentou nas reuniões anteriores, né, o entendimento do porquê do parasitismo, né, da importância do parasitismo. E eu vi, notando assim, ó, analisando mais precisamente, e agora durante a reunião, que o parasitismo ele é necessário para um reajuste futuro. Não é primário agora. Mesmo que seja assim, ó, friamente analisando, o parasita, ele retira do seu hospedeiro alimento, abrigo, fluidos. Porém, isso é uma necessidade temporária desse ser espiritual que está tentando ajustar ou se adequar e adaptar a novas realidades. Então, isso é uma característica do ser humano, altamente adaptativo. Ou seja, a gente se adapta em quaisquer ambientes, porém, estamos aprendendo a nos adaptar em quaisquer situações emocionais também, como forma de aprendizado. Então, eu vejo que a situação parasita nos animais e até mesmo vegetais, onde tudo iniciou, ainda mais nas bactérias, né, está veio vindo como um reflexo para que a gente busque o alinhamento e o ajustamento, mesmo que primitivo, mas no futuro próximo, né? Então, quando ele explica o parasitismo nos reinos inferiores, depois as transformações dos parasitas, transformações dos hospedeiros, ele está preparando a potencialidade da inteligência espiritual nos reinos inferiores para que possa abranger maior qualidade e amplitude no reino nominal. Ficou difícil? Não. Tá tranquilo? Tá. Tá, tudo tranquilo. Então, só passando rapidinho, quando ele fala de parasitas inferiores, ele quer dizer o seguinte: o organismo vai se associar ao outro organismo, mesmo que uma planta ou uma bactéria muito simples se associe, enquanto não houver um rebate desse hospedeiro, né, o choque não ocorre. Então, quando ocorrer esse rebate, começa a ocorrer o choque, aí todos os prejuízos para ambos os lados, que são os efeitos colaterais de um parasita e hospedeiro, tá? Então, como eu sempre venho notando na biologia, os parasitas não querem matar os seus hospedeiros. O que acontece é uma complicação do choque de não querer o parasita no corpo do hospedeiro, que causa esse impacto e esse conflito. E esse conflito reverte todos os sintomas e características doentias, ou seja, de patologias diversas. E aí, o agravamento dessas patologias leva o hospedeiro à morte. E, consequentemente, leva o parasita à morte também. O parasita, depois que morre o hospedeiro, não tem para onde ir. Tá? Então, assim, isso é o parasitismo inferior. Quando ele fala das transformações dos parasitas, aí que vai começar essa adversidade para tentar reequilibrar esse ato num ser inferior para virar um reflexo agora no reino nominal, tá? Eu vou ler bem rapidinho aqui o que eu anotei, tá assim, ó. Parasitas temporários e ocasionais. Parasitas podem conter vários hospedeiros, inclusive desenvolver uma fase de vida, que é assim, por exemplo, a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela precisa do barbeiro, que é o besouro, para poder desenvolver a fase imatura dela, para que esse besouro, quando picar o homem, leve a fase imatura para a fase madura dentro do homem. Então, são dois hospedeiros, tá? Que ele transmuta aí. Então, a cada hospedeiro, essas fases vão mudando e vão se adaptando a esse novo ser. E aí ele diz o seguinte, né?
Outros, como sendo hematófagos, né, os parasitas que tomam sangue, desenvolvem intestinos médios com depósito de sangue para alimentação. Ou seja, ele está tentando se adaptar a um novo estilo de vida, querendo fazer aquilo acontecer. Então, querendo nessa vida não deu. Na próxima, com essa intenção, ele desenvolve um pouco mais, como a gente viu na evolução do lamarquismo lá atrás do livro, lá nos capítulos primeiros, tá? Que é esquecido hoje em dia para a evolução que a gente mais acredita, né? Que é uma evolução material, que a ciência acredita, tá? Aí ele coloca as transformações dos hospedeiros agora. As mudanças são profundas por traumas graves no organismo, febre, dilacerações de tecidos e alterações orgânicas, aumentando suas defesas, né? Ou seja, também aumenta a resiliência do hospedeiro na questão física. Através de células, que são os glóbulos brancos, cistamentos, que é aquela forma que a gente conversou, né? Que o próprio corpo ele envolve o parasita num cisto para depois eliminar do corpo de alguma forma, tá? E aí ele dá nesse item do capítulo toda a explicação da doença de Chagas, que ele foi muito... Ele que descobriu, né? E descreveu todo o ciclo dela. Aí vem para obsessão e vampirismo, antes de a gente entrar em infecções fluídicas. A obsessão existe nos primórdios do homem, a partir do convite para evoluir através da razão dentro das leis divinas. Ou seja, a fase hominal já tem o reflexo do parasitismo. O homem não consegue parasitar o outro ser, homem, né, para retirar alguns fluidos, mas espiritualmente ele já leva esse reflexo, que é a obsessão, tá? Teve seu início da livre escolha na desencarnação, a opressão de encarnações disputando aflições, a afeição e bens materiais, ou vinganças e delinquências, né? Ou seja, o caminho torto de início que levou ao reajuste futuro, ou reajuste presente agora, né? Vítimas de crimes se associam pelo padrão energético, conhecendo-lhes as faltas, se empenhando em pagar o mal com o mal. Então aí eles, literalmente, vamos falar assim, se enraizam obsessores, né? Outros, exigentes dos seus caprichos divinos, acham-se inabilitados ao resgate, no caso do desencarnados, né? E tornam-se gozadores e preguiçosos. Fogem aos deveres que lhes competem. Tá? Eu tenho uma experiência bem assim, marcante para contar. Uma vez uma irmã minha me chamou, irmã de coração, né? Me chamou que a mãe dela queria falar comigo. A mãe dela é uma médium muito forte. Muito, muito forte. Clarividente, ela pressente as coisas e conversa com mentores e tudo mais ali. E ela me chamou com urgência, e ela nem me conhecia. Chegando lá, a gente conversou, ela passou a orientação que tinha que passar para mim, eu estava bem, bem desequilibrado nessa época. E aí eu me reajustei. Porém, ela tinha algumas influências obsessivas, né? E um dia na casa dela, ela incorporou. Ela incorporou na minha frente. E essa moça, que é a irmã minha, né? Ela trabalhava com a gente lá na casa Caminheiros da Luz, com obsessão. Ela trabalhou por pouco tempo. Então ela também era médium de incorporação e sempre conversava comigo sobre as influências do que acontecia, né? Pra gente sempre estar trocando ideias, né? E quando ela incorporou a filha, né? Ficou maluca, porque ela começou a perguntar por que você está fazendo isso, por tudo mais, começou a encher o obsessor de perguntas. E eu via que não era essa via de fato, né? E ele era bem um desses gozadores, né? E já começou rindo de fora, de cabo a rabo, né? Rindo da situação. Aí eu pedi para a filha dela se acalmar, para essa irmã de coração minha se acalmar, e eu fui conversar com o obsessor.
E aquilo me arrepiou dos pés à cabeça, que eu comecei a mostrar para ele que eu não estava ali por causa da mãe dessa amiga minha. Estava ali por causa dele, do obsessor. Para cuidar dele e não dela. Eu não sei em qual situação ele se viu, em desamparo, que ele se afeiçoou. Porém, cai bem a calhar essa parte vamos falar assim, de achar-se inabilitado ao resgate. Porque quando eu comecei a conversar, ele parou de rir, percebeu que a coisa era séria, que ele precisava de ajuda, e por inspiração foi falado um monte de coisa para ele, né, que não vem ao caso agora, ele simplesmente olhou para mim assim, abaixou a cabeça e falou assim, ó, eu vou embora. Só isso. Eu vou embora que tá na minha hora. E foi. E não voltou mais. Né, e não voltou. Nesse meio tempo, apareceu de muita luz na sala que a filha dela, né, essa amiga, viu, uma entidade de muita luz. Entrou na sala. No momento que ele estava assim, se despedindo, ele entrou na sala e eu vi, antes dele ir embora, ele olhou para a porta onde estava eu não vejo, mas essa minha amiga viu. Olhou o ser e foi. Então, assim, a partir daquele momento, ela não sofreu mais influência daquele ser. Mas olha como são as coisas, né? Do outro lado, sente-se inabilitados a se transformarem por coisas pregressas lá atrás. Porém, o André Luiz vai dizer mais para frente, por isso que eu quis retomar. Por isso tudo, tem-se o amparo e tem o porquê. E o porquê é impressionante. Quem fez a leitura do capítulo até o final hoje, eu me impressionei muito. E eu, assim, não escrevi nada. Eu vou ler para a gente poder entender com mais detalhes. Tá? Aí a gente começa, então, a parte nova, né? Que não é mais essa revisãozinha. São as infecções fluídicas. Tá? Diz o seguinte. Os adversários desencarnados estimulam a mente com formas monstruosas para colapso cerebral e loucura. É o que a gente vê constantemente chegando no centro como forma de obsessão. Não é? A Sheila que trabalha mais assim, né, constante na obsessão, né, recebendo, inclusive os assistidos, né, é o básico. Eu só vejo coisa ruim. Mas é fato, se você é médium ostensivo, você veio com uma responsabilidade. Se você vê, você vai ver os seus devedores. Né? Então, assim, não tem como ver coisa bonita. Às vezes vê, quando a pessoa se reequilibra e estuda, ele começa a ver o mentor e começa a ir para lugares, né, como a Sandra já mostrou para a gente aqui, lugares maravilhosos. Mas por quê? Ela está e né, estudada, equilibrada e com ação no bem, que isso é fundamental, a gente vai ver no final do capítulo. Né? Então, assim, ó, outros desencarnam com paixões egoísticas, se apegando ao encarnado. Então, aquela pessoa que tem aquela paixão, aquela paura, né, por outra pessoa, desencarna e se apega. Não é nem marido e companheiro, não, né? Se apega a filho, às vezes animal de estimação, a casa, a objetos, né? Quantos filmes de terror em fatos reais a gente não vê aí? Um objeto que chega na casa e aquele objeto transforma e começa a fazer os famosos poltergeist, né? Que são as atividades paranormais, que chamam-se paranormal, né? Se fosse paranormal, não aconteceria, né? Então, tudo normal, mas o lado espiritual. Com né? certeza. Alguns desencarnados agem como ectoparasitas. Isso aqui é muito interessante para a gente poder entender. Não estamos sozinhos nunca, né? Alguns encarnados agem como ectoparasitas, absorvendo emanações em diversas pessoas. Diversas pessoas. Né? Então, assim, para onde a gente for, a gente vai num barzinho que é meio pesado,
Inclusive, eu não lembro, Rodrigo, se você está lembrado dessa situação. A gente era solteiro, a gente era noivo na época ainda. Não eu e você noivo, né? Das nossas respectivas, né? Nada contra, mas esclareça, por favor. Nada contra, né? Não que, né, que o senhor não seja um rapaz bonito, né? Obrigado, obrigado. Então, assim, lembro que a gente foi uma vez lá no Sacaná e estava um ambiente muito pesado. Até a gente saindo de lá, a gente comentou, nossa, tá muito pesado aqui. E a gente parou de sair e começou a fazer mais, vamos falar assim, programas dentro de casa. Não sei se você lembra disso. Sim, sim. E fez muito bem. Nós nos sentimos, parecia que está sendo esmagado, né? Exatamente. Então, eu lembrei disso na hora. Ou seja, estão ali algumas pessoas que estão se alimentando de emanações, pessoas estão bebendo, estão com intenções sexuais diversas, depravadas, né, degradantes, outras usuárias de drogas, né? Então, assim, estão se alimentando dessa energia. É o vampirismo, né? Exatamente. Então, essas infecções fluídicas que ele fala, infecções por quê? Porque nos traz uma consequência. Uhum. Qualquer infecção traz uma consequência. Olha que interessante, né? Então, outros, como endoparasitas, produzem produtos que influenciam pensamentos no encéfalo, que é dentro do tálamo, né? Que ele vai nomear de simpatinas ou aglutininas mentais. Então, esses obsessores são endoparasitas, eles vão se alimentar diretamente dessa influência específica de uma pessoa. E vão se manter ali. E esse é o que vai puxar o carro aqui agora para esse vampirismo completo, né? Olha só, após ajuste desencarnado ou encarnado, você tem um ajuste fino de energias e influências, né? O verdugo comanda os neurônios do hipotálamo, que é a parte que ajusta o metabolismo da pessoa, né? O hipotálamo, ele une a parte neural com a parte hormonal. E a gente sabe que se você aumenta a liberação de hormônios, certos hormônios, como o hormônio tiroidiano, o C3, o T3, o T4, você aumenta ou diminui o metabolismo da pessoa, e deixando a pessoa letárgica, como a gente vê nos obsidiados. Olha que interessante, né? Alterando o córtex mental. Quando ele altera esse córtex frontal, ele controla as excitações e inibições viscerais, no centro coronário, viscerais, né? E impõe na tela psíquica prejuízos constantes aos tecidos do corpo. É o quadro completo do obsidiado. Eu fiz um atendimento agora à tarde que eu usei o comando para o hipotálamo. A pessoa, ela tem fibromialgia, mas ela fica assim, com mais dores quando ela está ansiosa, né? Eu já percebi isso. Então, eu fiz, além para as dores, né? O tratamento para as dores, eu fiz também para a ansiedade. E eu mando um comando lá para o hipotálamo. Para o hipotálamo, calma, equilíbrio e serenidade. Sim. Eu mando lá, através do frontal, ele chega lá no hipotálamo, e aí depois eu vou seguindo, dando os passos nos chakras. Eu vou pegar, eu não peguei ainda, eu vou colocar no grupo como é que chama? Um simpósio do Décio Iandoli, explicando a mediunidade de forma tão completa, e ele fala que alguns pacientes deles com fibromialgia são médiums que eliminam energia com tanta facilidade, né, que não controlam. E essa energia fica acumulada no corpo, causando dores. Elas acabam se materializando no corpo, né? E que os pacientes dele, mesmo ele sendo um médico né, gastroenterologista, ele indica para essa pessoa que se queixa de fibromialgia cuidar de animais ou de crianças, de pessoas. Porque esse tratamento de querer bem elimina esse excesso de energia para o bem. E os pacientes que ele indica essas características, né, melhoram 100%. Olha que interessante. Então, assim, Sandra, deve ser possível,
médiums, né, que quando bem instruídos ali no estudo, eles vão se livrar das dores e vão, assim, ajudar nas casas com outras pessoas ainda. Nós nunca conversamos, ela é uma paciente nova minha, né? E depois logo veio a pandemia, então a gente não teve, assim, uma conversa, né? Mas porque Eu não não sei é se ela óbvio, tem né? algum sintoma de mediunidade, não sei, nunca conversamos a respeito. Tá. Mas Mas, assim, nossa, a ó, fibromialgia dela é braba, viu? eu vou falar por mim, viu, Sandra? Eu vou falar por mim. O único sintoma de mediunidade que eu tive, e que não caracterizava como mediunidade, porque eu não conhecia, que eu imaginava que era uma síndrome do pânico, porque toda vez que eu ia dormir da faixa etária dos meus 9 anos até os 15 anos de idade, eu não dormia sozinho. E quando eu ia deitar na cama, eu sentia alguém do meu lado. Mas eu ficava tão assim, vou falar assim, os sintomas da mediunidade aflorada, que são taquicardia, sudorese, que é suor frio, você vai suando frio, né? Perda de apetite, perda de sono, tinha todas as características. Por quê? Porque eu sentia e não sabia. Então, às vezes a pessoa acha que aquilo lá tudo é normal, que é uma coisa da fibromialgia, e a mediunidade dela sendo exposta ali, a gente passa despercebido, né? Mas assim, ó, com certeza, se você não conversou com ela ainda, porque não é a hora dela. Você vai ter Aham, oportunidade, no momento certo, vocês vão conversar sobre isso. Tenho certeza. é. Eu Né? pedi que ela fosse ao médico, fizesse uns exames aí de alérgicos, né? Porque às vezes também vem de alergia a alguns alimentos, né? Ela Aham. foi. Agora ela vai começar os exames, aí depois a gente vai conversar de novo. Legal, ótimo, ótimo. Esse trabalho é fantástico, é fenomenal. Fantástico. Bom, e aí chegamos aos ovoides, né? Nós já conversamos sobre os ovoides, mas a gente vai retomar os ovoides de novo. Ó, através do apego ou ódio, o desencarnado pode emitir repetidas imagens auto-hipnotizantes da sua vontade, acabando em deplorável monoidismo, perdendo a noção de espaço e tempo, deformando o corpo espiritual. Lembra que nós vimos lá atrás os ovoides, né, perdendo sua forma espiritual, né, por simplesmente não utilizar os órgãos espirituais. Ele vai retomar aqui de novo. Ó, retraídos os órgãos espirituais, se retraem como ovoides e associados às vítimas, aceitam mecanicamente, sem resistência alguma, as influenciações mentais do ódio, rancor, remorso ou arrependimento. Por isso que são presas fáceis de obsessores, principalmente magos negros, né? Que instalam ovoides nas pessoas em diversos pontos do corpo, principalmente chakras. Principalmente chakras. Aqueles que recebem energia. Então, recebendo dos chakras essa emanação de ódio, desespero, né? Eu recebi essa semana uma ex-aluna que é filha de um amigo meu professor, né? E eu comecei a perceber alguns sintomas dele de obsessão muito profunda. Ela muito ansiosa, e me procurou. Falou, você fez uma live assim sobre ansiedade, né? Você pode me ajudar, não sei o quê? Eu falei, vamos ver, né? Ela contou, escreveu, tem vontade de nada, tem vontade de chorar, quando ela se aproxima de alguém, ela se apega tanto que a pessoa se sente sufocada, sabe? E se afasta, ela acaba se magoando cada vez mais. Aí eu comecei, falei, bom, vamos lá então. Você explica, né? Passou. Então, ó, organiza a sua vida, lê essas palestras, vê essas palestras aqui, mandei 3, 4 palestras para ela assistir. Aí ela começou a assistir e me mandou bem assim, ó. Professor, eu tô com sono, acho que eu vou assistir uma série. Aí eu parei e falei, olha, é o seguinte, entrar nessa situação não é fácil porque você levou tempo. Mas para sair, vai levar tempo também. A mesma energia que você gastou para entrar, você vai gastar a energia para sair. Não vai ser fácil. Não é uma receita de bolo que eu vou te dar, você vai sair amanhã, você está livre, alegre, feliz. É uma construção sua. Eu estou te orientando. Se você for com um psicólogo, ele vai te dar ferramentas da mesma forma para você sair de uma depressão. Ele não vai sair por você.
E nem eu, né? E assim foi. N desculpas para não fazer o que manda o figurino, o corpo se sentir bem e a mente se sentir saudável. Aí eu comecei a associar a essas obsessões. E realmente, precisa de muita ajuda, né? Então, assim, não quer fazer nada porque está sendo inspirada a não fazer e não tomar o caminho para não ocorrer essa dissociação da obsessão. Olha só. Tá? Ah, sim, porque pro obsessor é mais difícil encontrar uma presa nova do que manter ela, entendeu? Exato. Então ele se esforça a todo custo a mantê-la, né? Sim. Seu José? Sim, estou aqui, estou ouvindo, estou aprendendo. Tanto que existem os amparadores das trevas, né? Que eles mantêm, eles não matam o obsidiado. Eles mantêm só para poder ficar sugando os fluidos dessa pessoa. As energias. Isso mesmo, as energias. E aí também tem a questão da auto-obsessão, né? Sim. Você se auto-obsedia, né? Sim, muito. A grande maioria das obsessões são auto-obsessões, né? Eu pessoalmente acredito que deva ser 70% das obsessões são auto-obsessões. São personalidades múltiplas que acampam ali e ficam obsidiando, querendo mudar a personalidade atual e cria essa série de obstáculos, essas doenças, esses sintomas todos ruins. Essa personalidade antiga, né, que nós já passamos, deve ter sido maravilhosa. Só maravilhosa no quesito das paixões materiais e efêmeras, né? Por exemplo, sexualidade, apego, eu vou falar assim, dissociação, criminalidade. Então, assim, são fáceis e são temporárias, porém trazem, falar assim, trazem um bem-estar temporário que precisa fazer constantemente outras ações para ter esse benefício novamente. O ideal, sabe o que é, Rodrigo? Uma vez o seu Carlos me falou isso, fazer o auto-perdão. Mas eu falei, mas como eu vou fazer o auto-perdão? Ele falou, olha, você tem que pegar e conversar com essas suas personalidades, essas encarnações que você teve na outra vida, elas estão vivas aqui junto com você. Elas fazem parte de uma casa. Hoje você é um tijolo, mas existem vários tijolos que já foram você. Então, converse com essas personalidades múltiplas, sabe? Vê, olha, hoje você está na sua, hoje sou eu que comando, eu que ordeno, você espera a sua vez lá, nós vamos trabalhar e nós vamos corrigir. Mas você tem que entrar no eixo que é o caminho para a luz. Sim. Pode? Sim, exatamente. E a gente vai para uma receita já sobre isso, né? Aí ele só finaliza esse item assim, ó. Assim, o obsessor vive intimamente em perfeita simbiose psíquica que pode se prolongar por muito além da morte, dependendo dos compromissos morais do credor e devedor. Ou seja, ele faz uma ligação com o próximo item, que é o parasitismo e reencarnação. Aqui que eu vou compartilhar a tela com vocês, me permite, eu vou pegar o cabo da internet aqui, para poder não travar a internet. Só um minutinho. Sandra, não esquece de quando tiver o curso lá, você me chamar. Ah, tá. Você conseguiu ver os livros que eu mandei? Não, porque eu estou lendo um monte. Eu vou... Aquele da depressão é bem bacana, é uma história particular mesmo do Jacó. Compartilhar. Esse não... Tá. Eu vou abrir aqui o nosso PDF do livro. Na hora que chegar, vocês me falam, tá? Chegou? Chegou. Sim. Ó, agora eu vou pedir para vocês desligarem os microfones, senão vai começar a refletir bastante.
tá? A voz, que é normal. Como eu estou compartilhando a tela, eu vou falar, vocês vão ouvir e vai dar uma ressonância muito grande. Ó, parasitismo e reencarnação. Eu achei fantástico esse item por diversos... É uma forma da gente auxiliar os assistidos. Ó, nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição das vestes carnal não basta para consumar o resgate preciso. Olha só. Até a nossa morte, a decomposição do cadáver é um tempo para muitos desencarnados desapegar da situação que estava, né? Vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo além túmulo em dolorosos painéis infernais, até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, olha só, são os mentores, né, da vida maior, após estudo minucioso dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. Olha que interessante, né? Ou seja, analisando friamente e minuciosamente cada vida e cada débito de ambos, e também o que pode ajudar eles também, né? Eles acabam ali reencarnando de alguma forma. Primeiro um, depois o outro. Ou até mesmo, em alguns casos, como gêmeos siameses, né? Grudados, nesses casos aí, dos mais complicados, né? E executando o projeto de retorno do beneficiário, a regressar do plano espiritual para o plano terrestre, sofre a mulher, olha o sofrimento da mulher até aí, né? Sofre a mulher indicada por seus débitos a gravidez respectiva, ou seja, não sofre à toa, né? Ela vai sofrer ali porque tem um débito com aquele que está chegando, tá? Cadê? Indicada por seus débitos a gravidez respectivas, o assédio de forças obscuras que, em muitas ocasiões, se lhe implantam no vaso genésico, ou seja, no vaso reprodutor, né? Por simbiontes que influenciam o feto em gestação, estabelecendo-se desde a hora inicial da nova existência ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes que integram com ela toda a equipe de almas culpadas em reajuste. Caramba! Quando eu li isso, eu fiquei assustado. Demais. A obsessão começa no ventre. Olha que maluco isso. Começa no ventre, né? E a gente acha que começa da adolescência. Aí que ele vai explicar agora aqui, ó. Desenvolve-se-lhe então a meninice, cresce, restitui-se e retorna à juvenilidade das energias físicas, padecendo, porém, a influência constante dos assediantes, até que, frequentemente por intermédio de uniões conjugais, em que a provação emoldura o amor, ou em circunstâncias difíceis do destino, como é o caso da época, né, de que o André Luiz escreveu, pelas mãos de Chico Xavier, né, os casamentos que eram arrumados, né, por dívidas, por união de fortunas, olha só, né, lhe ofereça novo corpo na terra para que os filhos de seu sangue e de seu coração lhes devolva em moeda de renúncia os bens que lhes deve, desde o passado próximo ou remoto. Eu achei maravilhoso isso, porque ele explica, né, de forma tão sublime, vamos falar assim, esses obsessores que vão voltar e vão ser filhos dessa pessoa, né? E que são tão atrapalhadinhos que a gente necessita deles e a gente conjuga tanto amor
a gente vê em diversas famílias aí, que sempre tem mais um atrapalhadinho, né? Que a mãe e o pai sempre estão mais em cima, né? Olha só, não são débitos trocados, deve ser ele endividado ou os pais endividados, né? Então nada por acaso, né? Olha que interessante isso, né? Em tais fatos, vamos anotar situações quase idênticas às que são provocadas pelos parasitas heteroxênicos, ou seja, que tem mais de um hospedeiro, né? Porquanto, se os adversários do espírito reencarnado são em maior número, olha que interessante, atuam muitos deles à afeição dos tripanossomas, ou seja, eles invadem diversos hospedeiros, tomando os filhos de suas vítimas afins deles próprios por hospedeiros intermediários, ou seja, nascem na família próxima, olha só, próxima, para poder atingir a pessoa, o alvo, né? Das formas pensamentos deploráveis que arremessam de si, alcançando em seguida a mente dos pais ou hospedeiros definitivos, a inocular-lhes perigosos fluidos sutis, com que lhes infernizam as almas, muitas vezes até a ocasião da própria morte. Muito forte, né? Eu acho que assim, ó, deixa eu interromper aqui. Eu acho que fechou com chave de ouro, que é a obsessão por completo, né? Desde o reflexo lá dos outros reinos primitivos, né? Até chegar na fase hominal, por ser um reflexo. E aquilo que eu falei no início da reunião. O parasitismo é uma forma de se ter o desequilíbrio para a união futura. Né? Para a união futura. Porque esse desajuste todo, um vai receber amor do outro. E no futuro, vão ser unha e carne. Ou seja, vão se tratar como irmãos íntimos de coração, sangue e espírito. Olha só. Eu já vi caso, Flaubert, de obsessor que judiou tanto da sua vítima, né, do seu hospedeiro, que ele ficou com pena. Ele ficou com pena de tanta coisa ruim que ele fez, que o outro já estava doente, nada na vida dava certo, aquela situação terrível, já estava já próximo de desencarne, porque de tanto que sofria. E o obsessor se arrepende porque fica com pena dele, de tanto sofrimento. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Aí pronto, ajudou um e ajudou o outro. Esse obsidiado, ele começou a frequentar o centro. Geralmente, né, quando a gente lê essas coisas, né, que eles começam a frequentar o centro. E aí, com o tempo, até o obsidiado mudou a sua forma de pensar e os seus atos. E é o próximo item aqui, ó. É o próximo item. Ele vai fechar vamos falar assim, o capítulo, né? Falando sobre a terapêutica do parasitismo e da alma. Vamos lá? Porque nada é em vão, né? Até a obsessão, ela não é em vão, né? Ela está educando, né? Os dois. Exatamente. Aí eu vou ler para a gente poder vivenciar isso tudo, tá? Ó, toda moléstia física se encontra terapêutica para o reequilíbrio da saúde. Porém, a alma necessita de aplicações vivas no bem, como eficiente remédio contra o parasitismo, as obsessões. Olha só, aplicações vivas no bem, não só da boca para fora. A gente fala assim, ó, o evangelho, faz o evangelho. Não é você pegar o evangelho e abrir e ler, é você viver o evangelho. É viver. Olha só, que você vai modificar seu comportamento e modifica o obsessor também. Por isso que é necessário que o obsidiado ele precise assistir às palestras, diversos temas, principalmente o tema do Evangelho. Eu sempre gostei muito de fazer temas do Evangelho, não sabia o porquê. Olha só, é o maior remédio para as obsessões, né? E aí ele coloca assim, eu até
evidenciei essa frase, né? Não basta orações, e sim ações no bem. Com certeza. Teresa falou isso. Com certeza. Né? As mãos que salvam são muito mais divinas que mãos que rezam. Né? É orar a ação, né? Orar a ação. Olha Agir como na ação. ele fecha com uma maravilhosa aula para a gente disparar isso aí para o mundo. Né? Olha que legal. Aí ele coloca assim, ó, a ação no bem produz vigorosos fatores de transformações para quem nos observa. Nossas demonstrações de fraternidade inspiram nos outros pensamentos edificantes e amigos através de circuitos sucessivos ou ondulações de energias renovadoras que modificam nos desafetos as disposições hostis. Exatamente. Que é o que aconteceu nesse caso aí. Eles acabam aprendendo por tabela, né? Exatamente. Aí ele começa a ver que o obsidiado mudou. E não faz sentido ele ter aquela ação de novo. Ele se vê de mãos atadas. Né? Como é o caso do Máscara de Ferro, que eu sempre gosto de estar nas palestras, né? O Divaldo Franco tinha um obsessor chamado Máscara de Ferro, que quando o Divaldo recebeu uma criança, né, uma menininha, lá na Mansão do Caminho, já estava lotado, não cabia mais ninguém, mas ele acolheu a criança. E o Máscara de Ferro apareceu na frente dele, né, dizendo, hoje você venceu definitivamente, você acolheu a minha mãe na outra encarnação. Ou seja, de desafeto passou a ser protegido. Uhum. Como que acontece? Né? Olha que legal. E eu já tenho, graças a Deus, eu tenho um afeto hoje que era uma obsessão. E que mandou mensagem maravilhosa por essa irmã minha aí, mas conto numa outra oportunidade. Maravilhosa, maravilhosa. Então, assim, ó, aí a gente fecha, né? Não é necessário novas encarnações nas lágrimas e na dor para ressarcir os débitos do passado, e sim devotamento ao próximo e a humildade realmente sentida. Aquilo que o recém-espírita acha, tudo que a gente faz, a gente vai pagar na mesma moeda na outra vida, está enganado. O estudo nos traz constantemente que a modificação do ser nessa mesma vida atenua os débitos do passado. Atenua, não tira. Atenua os débitos do passado. Né? E como se diz, né? Como é que é? Uma ação da caridade, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Um gesto de amor fraterno ao próximo, sentido e puro. Né? Sentido e puro. Isso valoriza nossas preces e santifica com valiosas intervenções providências a nosso favor. São os advogados a nosso favor do plano espiritual. A nossa transformação no bem demonstra aos nossos adversários verdade e pureza de coração, que os desarmam para o mal, compreendendo que só o bem será, perante Deus, o nosso caminho de liberdade e vida. Maravilhoso. Assim, ó, eu acabei esse capítulo com essa notícia que eu dei para vocês no início, né? Mas assim, ó, eu fiquei tão eufórico com isso tudo, com essa lição, a gente deve passar isso adiante, de qualquer forma. A nossa modificação, a reforma íntima, tão comprovada com André Luiz, né? E que passou muitas vezes despercebida. Agora, nesse estudo minucioso, a gente reencontra ela maravilhosa. Maravilhosamente bem. E aí, vocês estão chocados? Show de bola. É maravilhoso. Show. Eu. Muito Caramba. bom. Muito forte, né? Muito. Isso aqui eu vou levar pro resto da vida. E nós terminamos o capítulo 15, né? Com essa lição de tratamento contra a obsessão. Muito bom.
Ó, próxima reunião, a gente vai falar do capítulo 16, tá? Eu não lembro a página do capítulo 16. O meu está na 123, mas acho que é diferente. No PDF? Não. Página 121, meu livro é muito antigo. O meu é 123 e eu comprei a coleção ano passado, eu acho, ano retrasado. Deixa eu pegar o nosso PDF aqui, ó. Nosso PDF é página... PDF é 113. 113, isso. Página 113. Então, ó, capítulo 16, página 113, fala sobre mecanismos da mente. Tá? Só para a gente se organizar e o pessoal que assiste depois a nossa reunião aqui consiga se encontrar. Tá certo? Deixa eu desligar a gravação.